Cantem uma nova canção a Deus, o Senhor. Cantem ao Senhor todos os povos da terra. Cantem ao Senhor e o louvem. Anunciem todos os dias que Ele nos salvou. Falem da sua glória às nações. Contem a todos os povos as coisas maravilhosas que Ele tem feito. O Senhor é grande e merece todo o nosso louvor. Ele deve ser temido mais do que todos os deuses. Pois os deuses das outras nações são somente ídolos, mas o Senhor fez os céus. Ele está cercado de glória e majestade, poder e beleza. Poder e beleza enchem o seu templo. Louvem o Senhor, todos os povos da terra. Louvem a sua glória e o seu poder. Deem ao Senhor a honra que Ele merece. Tragam uma oferta e entrem nos pátios do seu templo. Curvem-se diante do Santo Deus quando Ele aparecer. Trema diante dele toda a terra. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Atendendo então a este convite do Salmo que nós acabamos de receber nesse momento de comunhão, de encontro, de espiritualidade e fé, aqui estamos nós para mais um culto. Sejam bem-vindos então para este culto de louvor ao nosso Deus e Pai Celestial, esse Deus que chega a cada um de nós com o seu abraço, com o seu acolhimento, com o seu amor. Nesse momento em que nós queremos pensar um pouco sobre os nossos planos para sermos mais ativos como cristãos dentro do mundo também. Que Deus possa iluminar a cada um de nós em nossos pensamentos, em nossas reflexões, em nossas buscas, em nossas meditações, em nosso louvor, em nossas orações neste momento de culto. Sejam bem-vindos para o encontro com o nosso Deus e Pai Celestial.
Vamos aproveitar esse momento já para fazermos aquela limpeza geral que nós sempre fazemos aí no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, através do nosso arrependimento sincero e a nossa confissão de pecados. Eu convido vocês então a nos aproximarmos diante do altar do Senhor e fazermos ali a nossa oração. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nosso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos pela oportunidade de mais esse encontro contigo aqui na tua igreja, no teu templo, em nosso culto. Te agradecemos, ó Deus, por nos receberes na tua casa, por receberes as nossas orações, por receberes o nosso louvor, por vires aos nossos lares através da tua mensagem. Pedimos, ó Deus, que sejas paciente com cada um de nós, em nossos muitos pecados, em nossas falhas, em nossos pensamentos e palavras que não estiveram de acordo com a tua santa vontade. Perdoa, Senhor, esses pecados todos, conduze-nos pelo poder do teu Espírito Santo, para que possamos compartilhar o perdão que de ti recebemos. Concede-nos a graça de termos a nossa vida orientada pela tua palavra. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que confirma o perdão para todos os nossos pecados, com sua morte e ressurreição. Amém. Senhor, tu foste habitação no tempo que passou. Vem, fala a nossa geração que cega te deixou. Os nossos passos vêm guiar na escuridão atroz. Vem, faz em nós a luz brilhar e ouçamos tua voz. Num mundo estranho, tuas leis parecem não servir. Sem rumo certo ou infiéis, tentamos subsistir. Queremos novas leis fazer, o espaço conquistar, sem os problemas resolver que temos de enfrentar. Ó Deus, tememos confessar o nosso orgulho vão, nosso egoísmo sem lembrar os que carecem pão. Nós nos lançamos nas prisões do medo, angústia e dor. Vem, rompe as trevas e os grilhões e dá-nos fé, Senhor. Restaura a nossa fé e o amor ao semelhante, ó Deus, e que pensemos, ó Senhor, nas coisas lá dos céus, que demonstremos com ações o que é mister pregar e que inspiremos corações a virem te adorar. Compartilho então com vocês agora a palavra do Antigo Testamento, que nós encontramos registrado no profeta Isaías, no capítulo 45, do versículo 1 até o versículo 7, que diz assim: O Senhor Deus ungiu Ciro como rei. Ele o pegou pela mão direita e lhe deu poder para conquistar nações e derrotar reis. Para que Ciro entre nas cidades, o Senhor abre os portões, e ninguém pode fechá-los de novo.
O Senhor Deus diz a Ciro: eu irei na sua frente e aplanarei as montanhas, arrebentarei portões de bronze e quebrarei as suas trancas de ferro. Eu lhe darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. Eu o estou chamando para que você ajude o povo de Israel, o meu povo escolhido. E embora você não me conheça, eu lhe dou um título de honra. Eu, e somente eu, sou o Senhor. Não há outro Deus além de mim. Embora você não me conheça, eu lhe dou força para lutar. Faça isso para que, de leste a oeste, o mundo inteiro saiba que além de mim não existe outro Deus. Eu, somente eu, sou o Senhor. Eu sou o Criador da luz e da escuridão, e mando bênçãos e maldições. Eu, o Senhor, faço tudo isso. Esse é o texto do Antigo Testamento para este momento. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 10, nós encontramos o texto da epístola para este momento, que eu compartilho então com vocês agora. Diz aqui: eu, Paulo e Silas e Timóteo, escrevemos esta carta aos irmãos da igreja da cidade de Tessalônica, a vocês que estão unidos com Deus, o Pai, e com o Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês. Nas orações, sempre damos graças a Deus por todos vocês e nunca deixamos de pedir em favor de vocês, pois lembramos na presença do nosso Deus e Pai como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto e como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, sabemos que Deus os ama e os escolheu para serem dele, pois temos anunciado o Evangelho a vocês, não somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com a certeza de que esta mensagem é a verdade. Vocês sabem de que maneira nos comportamos no meio de vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês seguiram o nosso exemplo, o exemplo do Senhor Jesus. Embora tenham sofrido muito, vocês receberam a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo. Desse modo, vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos das províncias da Macedônia e da Acaia, pois a mensagem a respeito do Senhor partiu de vocês e se espalhou pela Macedônia e pela Acaia, e as notícias sobre a fé que vocês têm em Deus chegaram a todos os lugares. Portanto, sobre isso não é preciso falar mais nada. Todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita a vocês e contam como vocês nos receberam bem e como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Elas contam também como vocês estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, volte do céu. Esse Jesus que nos salva do castigo divino que está para vir. Esta é a palavra da epístola, então, desse momento. Deus abençoe a palavra em nossos corações. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. E os povos verão e
A leitura, então, do Evangelho para o dia de hoje, nós encontramos registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 22, do versículo 15 até o versículo 22. E aqui a palavra de Deus diz o seguinte: Os fariseus saíram e fizeram um plano para conseguir alguma prova contra Jesus. Então mandaram que alguns dos seus seguidores e alguns membros do partido de Herodes fossem dizer a Jesus: Mestre, sabemos que o Senhor é honesto, ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige e não se importa com a opinião dos outros, nem julga pela aparência. Então, o que o Senhor acha? É ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: Hipócritas, por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Tragam a moeda com que se paga o imposto. Trouxeram a moeda e ele perguntou: De quem são o nome e a cara que estão gravados nesta moeda? Eles responderam: São do imperador. Então Jesus disse: Deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. Eles ficaram admirados quando ouviram isso. Então deixaram Jesus e foram embora. Esse é o texto do Evangelho de hoje. Agora nós confessamos a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico em conjunto. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Salvador, amparo meu na lida, meu Deus e meu Senhor, que toda criatura exulte em seu louvor, cantando com ternura ao nosso Redentor. De todo redimidos por Cristo Salvador, seremos recebidos por nosso Criador. Socorro na fraqueza, concede-nos Jesus, guardando de vileza ao que anda em sua luz. O Mestre nos ensina a viver em seu amor, e sua voz divina seguimos com temor. Com seu poder nos guia no mundo enganador, e nossos pés desvia
dia do laço tentador. Espero o grande dia, final libertação, em paz, em alegria, louvar-te os salvos vão, a morte já vencida por Cristo Redentor. Conduzirá a vida os servos do Senhor. Pois então, vamos então abrindo nossos textos aí, como de costume a gente sempre faz, né, no momento do culto. Esse momento é o momento da gente poder pensar um pouco e refletir, ampliar um pouco aí o nosso conhecimento a respeito dos textos que nós temos, e hoje a gente vai ficar um pouco mais focado no texto da epístola, que é a epístola de 1 Tessalonicenses, texto do apóstolo Paulo, então, para aquela comunidade. Nosso tema de reflexão é plataformas da espiritualidade e fé. Você já deve ter percebido, né? Quem não percebeu ainda, está aberto a temporada da propaganda eleitoral, né? Estamos aí em pleno tempo de campanha eleitoral. Pessoas querendo ser conhecidas pelo que elas fazem ou pelo que elas fizeram, e pessoas querendo ser conhecidas pelas promessas, né, o que ainda pretendemos fazer, e aí a coisa vai por aí, né? Essas pessoas estão querendo ser lembradas, e especialmente querem ser lembradas lá no momento da urna, a hora que nós chegarmos lá na frente da urna, ali que eles querem ser lembrados por cada um de nós, né? E para isso eles vão construindo, então, plataformas, né? Que vão montando seus perfis e vão fazendo aí as suas propostas, que nós chamamos, então, de plataformas, né? Os candidatos querem ocupar um lugar, eles querem ocupar um lugar no cenário político, de preferência um lugar de destaque, né? E lá se vão, né? Os diversos cargos para os quais nós somos convidados aí a votar. Eles podem precisar do nosso voto, eles dizem que pedem o nosso voto, eles fazem promessas para nós, para que nós possamos assim nos mobilizar a favor deles, né? Para que eles cheguem lá onde eles querem chegar. Muito bem. Eles querem convencer cada um dos seus eleitores através da campanha eleitoral, né? Convencer de que eles são a melhor opção, que eles são a melhor escolha, que eles são a sua melhor decisão. Dentro desse cenário aí, aparece esse texto nosso hoje aqui, o texto de 1 Tessalonicenses. O apóstolo Paulo, então, ele está escrevendo para os cristãos da Tessalônica. Tessalônica era a capital da Macedônia, que era onde eles estavam, onde eles se situavam. Paulo tinha fundado essa comunidade na segunda viagem que ele fez, nas suas viagens missionárias. Ele fez várias viagens missionárias, e ele, nessa segunda viagem que ele foi, ele fundou essa comunidade, e agora ele escreve para essa comunidade. Já faz um tempo que ele tinha passado por lá, e ele escreve então e fala sobre o progresso espiritual daquelas pessoas, né? E quer animar aquelas pessoas a continuarem no desenvolvimento da sua fé. Paulo estimula eles para que eles permaneçam nesse tipo de vida que é uma vida agradável a Deus. E esses cristãos, então, eles ficaram conhecidos, eles ficaram famosos. Eles não foram eleitos, mas eles ficaram conhecidos pelo que eles faziam de bom. Para toda a igreja, eles serviram de referência e de modelo. Esse seu jeito de viver transformou-se numa plataforma de fé. Poderíamos dizer assim.
O que a gente poderia esperar de um cristão? Está aí. Está tudo lá colocado em ordem dentro desse texto, né? Das coisas que foram aprovadas por Deus, as coisas que foram aprovadas também pelo apóstolo Paulo, e se eles fossem candidatos a alguma coisa, certamente eles seriam os mais votados. Pelo que o apóstolo Paulo descreve deles gratuitamente, o apóstolo Paulo fala de todas as coisas que eles são, as coisas melhores que eles poderiam ser, e isso pode servir de inspiração para nós também, né? Aqui começam agora algumas perguntas que nós precisamos ou podemos fazer diante dos textos bíblicos. Por exemplo, qual é a tua plataforma de vida? O que você consegue colocar na tua lista, no teu perfil lá, para qualificar a tua performance existencial, a tua forma de viver? O que daria para colocar na listinha das qualidades e virtudes? Qual que é a tua melhor propaganda de fé? Qual que é a coisa mais impressionante que você consegue colocar na tua plataforma como o carro-chefe, digamos assim, da tua campanha, imaginando que você está concorrendo ao reconhecimento de um cristão que vive de acordo com a palavra de Deus? Pelo que você e eu somos mais conhecidos dentro desse panorama de vida cristã? O que nos identifica melhor? Quais será as lembranças que as pessoas têm de nós? Quando elas ficam distantes, quando elas param de nos ouvir, quais são as lembranças que ficam? O que mais impressiona nas pessoas a nosso respeito? E quando Deus olha para o mundo à procura de alguém que seja ajuizado, será que Deus encontra a você e a mim? Estamos entre aqueles ajuizados que Deus procura dentro do mundo? Aqueles que têm consciência, aqueles que têm noção, aqueles que têm senso de responsabilidade de fé? Nós somos essas referências? Vamos pensar assim que esses políticos que estão aí à nossa volta, nos ocupando, nos chamando a atenção, todos os olhares devem convergir para eles agora, né, o que eles desejam. Eles constroem cartazes. Quais são os cartazes da nossa fé? Quais são os cartazes da nossa espiritualidade? O que nós colocaríamos como propaganda nossa dentro do nosso cartaz? O que estaria escrito, será, no nosso adesivo, para ser colocado no carro lá? O que a gente colocaria como alguma qualidade no adesivo? Quais são os nossos discursos de fé? E quais são os nossos discursos de vida? Talvez ficaria melhor do que discursos de fé. Quais são os nossos discursos de moral? Quais são os nossos discursos de ética? Sim, porque por essas coisas é que nós somos conhecidos, somos lembrados, né? O que tem falado mais alto na nossa vida dentro deste mundo? Nos nossos discursos. O que tem ficado mais marcante? Quando a gente se põe a falar sobre algum assunto, o que mais chama a atenção da nossa fala diante das pessoas que nos ouvem? Das nossas atitudes. Quais são as mais marcantes, as mais impressionantes, as mais interessantes atitudes nossas dentro do mundo que vivemos? Quando nós nos colocamos a cobrar as coisas das outras pessoas, nos colocamos no papel de cobradores, quais são as nossas cobranças? Quando nós nos colocamos no papel de denunciantes, quais são as nossas denúncias? E quando nós nos colocamos em papel de juízes, quais são os nossos julgamentos? Essa é a nossa plataforma. É por essas coisas que nós seremos conhecidos e lembrados. Seria a nossa solidariedade? Seria o nosso culto a Deus? Seria o nosso louvor a Deus? Seriam as nossas atitudes de arrependimento, confissão e pedido de perdão? Seriam as nossas ofertas? O que fica da nossa história? O que estamos construindo? O que estamos apresentando para este mundo? Qual que é a nossa plataforma de vida dentro deste mundo? Dentro de casa, por exemplo.
Pelo que será que nós somos mais lembrados pelos que vivem conosco dentro de casa? No nosso casamento. Quais será que são as coisas mais impressionantes que marcam a nossa trajetória de cônjuges? Como pais, qual é a nossa plataforma? Como filhos, qual é a nossa plataforma? Na família, pelo que somos mais lembrados? Como sogro, sogra, cunhado, tio, primo, tia, prima, enfim, toda aquela família grande que a gente tem. Como que nós somos lembrados por essa gente toda? E no trabalho? Qual é a nossa plataforma de trabalho? E na nossa vizinhança? Pelo que somos conhecidos e lembrados na nossa vizinhança? Eis aí a nossa plataforma. Na verdade, estamos permanentemente em campanha. Se hoje nós fôssemos participar de uma campanha eleitoral, nós seríamos eleitos para quê? Qual será que é o lugar que as pessoas nos colocariam se hoje nós fôssemos eleitos ou fôssemos candidatos para alguma coisa? Vamos dar uma olhadinha nos textos bíblicos que nós temos aí diante de nós e vamos buscar neles um pouquinho de inspiração. Vamos colocar primeiro o texto de Isaías, no capítulo 45, que nós lemos lá. Nós vamos ver que Deus teve que eleger Ciro, que não era do povo, que era um estrangeiro, como rei, porque no meio do seu povo não havia quem pudesse representar os valores que Deus queria que fossem representados diante do seu povo. Teve que vir um estrangeiro para mostrar. Faltou gente para ser eleita como um modelo dentro do povo. Quando nós vemos o texto de Evangelho de hoje, que é o texto de Mateus 22, Jesus olhou para aqueles fariseus que estavam à volta dele e qualificou eles de hipócritas, fingidos. Vocês não merecem o meu respeito. Na verdade, foi isso que Jesus disse para aquele povo. Vocês estão aqui querendo me sacanear e vocês não merecem o meu respeito por causa disso. E quando nós olhamos o texto de 1 Tessalonicenses, a gente vai ver que Paulo qualifica aqueles cristãos como excelentes exemplos de vida e de fé. E aí está a nossa inspiração. Eu convido então vocês para nós conhecermos um pouco esses tessalonicenses impressionantes que deixam para nós uma bela inspiração de uma ótima plataforma de vida cristã. Vamos começando lá no capítulo 1, no versículo 3, quando o apóstolo começa já qualificando esses cristãos, dizendo assim: nós lembramos de vocês porque vocês colocaram toda a fé de vocês em prática diante de nós. E foi impressionante a fé e a prática de vida de fé de vocês. O amor de Deus fez vocês trabalharem muito pela causa da igreja, da fé e de toda a vida cristã dessa comunidade. O amor estava lá presente. E conclui dizendo como é firme a esperança de vocês. Esse tripé, ele é intencionalmente escolhido por apóstolo Paulo porque ele é a base de toda a plataforma dos Tessalonicenses. Amor, fé e esperança. Essas eram as marcas básicas da qualidade excelente daquela congregação de Tessalônica. Assim, já dava para montar, só com esses 3 elementos, a melhor plataforma de fé. Mas o apóstolo vai continuar agora abrindo um pouco esses elementos para nos inspirar mais ainda. Ele diz assim: vocês colocaram em prática a fé de vocês, ou seja, vocês fugiram daqueles discursos vazios de blá, 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 blá da fé. E vocês foram para uma prática que mostra que a fé de vocês se faz com atitude, se faz com ações. Vocês fugiram daqueles clichês de definição de fé, o que é fé, e mostraram na prática, na vida de vocês, o que é a fé. Vocês evitaram aqueles shows emocionais para colocar a fé de vocês em êxtase, em brilho, e foram na prática, no dia a dia, mostrando como é que se vive uma vida de fé diante de Deus. E o amor de vocês fez vocês trabalharem.
arregaçarem as mangas, irem ao encontro dos necessitados, fez vocês passarem por perto dos necessitados, olharem para os necessitados e agirem em favor dos necessitados. Este diferencial é o diferencial do amor de vocês entre todas as coisas boas que vocês fazem. Atuar a favor dos excluídos, atuar a favor dos abandonados, atuar a favor dos esquecidos. Isto é o que inspira na ação dos Tessalonicenses. E agora, falando da esperança, o apóstolo Paulo vai falando dessa esperança como a certeza da presença de Deus na vida deles. No sentido de compartilhar essa esperança com aqueles que estavam abalados, com aqueles que estavam desesperados, com aqueles que estavam destituídos de qualquer fonte de energia e de fé. A esperança de vocês inspirou as pessoas a também terem esperança em Deus. Vocês falaram com convicção do que Deus fez entre vocês e do que Deus faz entre vocês. E esta fala foi altamente inspiradora e trouxe segurança para as pessoas. Eis aí a plataforma de fé desses impressionantes Tessalonicenses. E no versículo 6, o apóstolo Paulo então vem dizendo a respeito desses impressionantes Tessalonicenses: vocês receberam a mensagem com alegria, embora tenham sofrido muito. O apóstolo Paulo reconhece o sofrimento daquele povo, que a vida é feita de sofrimentos também, mas valoriza muito essa alegria, porque parece na vida dos Tessalonicenses a alegria sempre falou mais alto. Eles eram cristãos entusiasmados com aquilo que havia entre eles, que era a razão da existência deles como igreja e como comunidade. Receber essa mensagem com alegria, esta é uma característica impressionantemente forte nessa comunidade. Não houve aquelas desculpas de falta de tempo, não tenho tempo para ir lá, ou para receber, ou para ler, ou para ouvir essa mensagem que tem aí. Ela foi recebida com alegria. Não tinha desculpa de falta de tempo, não tinha desculpa de pressa, estou com muita pressa, agora não posso. Não tinha desculpa de não houve falta de interesse, tanto faz, isso não é comigo. Ou então aquela rejeição, ou aquela falta de simpatia com essa mensagem, ou aquela recusa por estar desmotivada, não tenho graça para nada, não quero mais saber disso, ou então aquela afronta que se dispõe a apontar os erros e a criticar tudo aquilo que se ouve. Nada disso. Havia alegria em receber a mensagem. A mensagem sempre foi recebida com alegria pela comunidade, pelos cristãos, como quem estava recebendo aquela mensagem do próprio Deus. Era esse apego à mensagem de Deus e não ao pregador, mas à mensagem. Aquele que mandava a mensagem para eles era reconhecido e Deus estava sendo visto por eles ali. No versículo 8, o Paulo diz assim: a mensagem a respeito do Senhor saiu de vocês para a Macedônia. Olha, gente, que impressionante essa frase. A mensagem saiu de dentro deles, a mensagem brotou. A mensagem estava neles, a mensagem era a vida deles, era a existência, era a essência deles. Eram pessoas transpirando a Deus no seu jeito de ser, de viver, de escolher e de decidir. A vida estava tomada pela mensagem de Deus. E eles, quando se apresentavam, a mensagem vinha, a mensagem saía, a mensagem fluía deles. Eram pessoas assim. E aqui vem uma outra pergunta para nós diante desses cristãos macedônicos. Que mensagens saem de nós hoje? O que as pessoas enxergam quando elas olham para nós? O que nós estamos transpirando como cristãos? O que aparece mais no nosso jeito de viver hoje? Seriam nossos ranços, nossas raivas, nossos ódios? Ou seria o amor, a paz e a bondade? O que está saindo de nós quando andamos por aí, por esse mundo afora? Nós estamos sendo transmissores do quê? Nós estamos sendo hospedeiros do quê? O que levamos conosco por onde andamos?
nós temos a presença do Espírito Santo garantida para todos nós que fomos batizados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse Espírito Santo é a fonte de energias boas, é fonte de poder bom, de coisas boas, limpas, positivas, que Deus, através do Espírito Santo, plantou, instalou e desperta dentro de nós. Nós estamos habilitados a sermos como aqueles cristãos de Tessalônica. Nós estamos habilitados para que de nós flua, saia, brote, transcenda a mensagem de Deus. Quanto mais nós nos abastecemos dessa energia positiva do Espírito Santo, mais nós podemos transmitir como essa palavra também em jeito de ser e de viver. No versículo 8, o apóstolo diz: as notícias sobre a fé de vocês em Deus se espalharam por todos os lugares. Vocês se tornaram famosos, impressionantes, necessários, indispensáveis. Ouviremos isso também? Será que isto é o que falam de nós quando nós viramos as costas de um lugar onde nós estávamos? Será assim a nossa comunidade de fé cristã? As pessoas que nos visitam em nossa comunidade saem falando isso de nós? Serão assim os nossos departamentos, quando nós reunimos em departamentos? Serão assim as nossas assembleias, nossos congressos, nossos retiros, nossos encontros, nossas lives? Seremos conhecidos assim? Quando alguém lembra de nós, quando alguém cita a nossa conversa, as nossas falas, o que vem à lembrança das pessoas quando elas pensam em nós, pela nossa passagem na vida delas? Sim, nós podemos ser lembrados pela nossa fé em Deus. Os cristãos da Macedônia, eles eram lembrados pela sua fé em Deus. E os cristãos da Tessalônica é que eram os responsáveis por toda essa ideia que a Macedônia desenvolveu de cristãos positivos e vinculados à sua fé. Nós temos um Deus maravilhoso que está sempre com a mão estendida, pronto para nos abençoar. Não temos motivos para sermos rancorosos, rançosos, odiosos ou qualquer outra coisa, porque nós somos amados, cuidados e protegidos por um Deus fantástico e maravilhoso. Nós conseguimos e conseguiremos ser, sim, bons exemplos de fé, sempre que nós tivermos a disposição de rever os nossos atos e as nossas atitudes. Sempre que nós fizermos a nossa confissão, o nosso arrependimento sincero e verdadeiro diante de Deus. Conseguiremos sempre quando nós tivermos disposição de voltar atrás para reconhecer as nossas falhas e os nossos erros. Teremos, assim, também essa condição sempre que nós, em humildade, reconhecemos a presença de Deus em nossas vidas e dermos a Deus o lugar que é dele na nossa vida. O primeiro lugar sempre é Deus. É para isso que nós somos habilitados pelo Espírito Santo. Somos habilitados para boas atitudes. Temos aí a nossa plataforma de fé, pronta, instalada em nós. Temos o Espírito Santo que nos chamou, congregou, iluminou e santifica para toda boa obra, para que tenhamos uma excelente plataforma, para que possamos impressionar a todas as pessoas da forma mais positiva possível e imaginável. Sermos assim iluminados e santificados pelo poder do Espírito Santo para que possamos ser luz na vida das outras pessoas. E aí, vamos fechando o nosso texto dessa carta de Paulo, no versículo 9, onde ele diz: como vocês nos receberam bem, como vocês deixaram os seus ídolos, como vocês serviram a Deus e como vocês estão esperando a Jesus Cristo. Como é bonita a fé de vocês, como é bonita a vida de vocês, como é bonita a comunidade de vocês, como é fantástica a igreja de vocês. Isso é o que Paulo está falando. É nessa dimensão que nós nos encontramos hoje. Essa pode ser a nossa plataforma de fé.
Esta pode ser a nossa forma de apresentarmos para o mundo aquilo que nós somos de melhor e sermos lembrados por Deus, sermos lembrados pelas pessoas, sermos lembrados como essa igreja visível que se coloca diante de Deus, rumo à igreja invisível, que é onde Deus acolhe todos aqueles que lhe foram fiéis. Então, meus irmãos, que todos sejamos eleitos, que todos sejamos reconhecidos, que todos cheguemos às nossas posições de eleitos de Deus no dia da nossa morte e no dia do juízo eterno. Que ninguém de nós perca nessas eleições. Amém. Quero estar, Jesus, contigo e onde fores te seguir. És o meu fiel amigo, só a ti irei servir. És o autor da minha vida, de minha alma benfeitor. Toda força para a lida vem de ti, ó Salvador. Quem seria semelhante a Jesus no seu amor, que na cruz agonizante se tornou meu Redentor? Sei que devo dedicar-me ao que a vida deu por mim, e que devo declarar-me fiel a Cristo até ao fim. Sou por ti acompanhado na alegria e no amargor. Quero estar, pois, ao teu lado para sempre, ó bom Senhor. Eu espero o teu chamado a deixar o mundo aqui, pois está bem preparado quem confiar somente em ti. Vamos então lembrando agora os aniversariantes que nós temos aí dessa semana. Vamos lá no dia 11 buscar o Enio Eberhardt, completando mais um ano de vida, e com ele também a Silvana Becker. No dia 12 de outubro tivemos então a Suzy de aniversário e o Gabriel Rochilde Bastos e também o nosso querido amigo haitiano Antoine. No dia 14 nós temos aí a Daura de aniversário e no dia 17 de outubro a Isolde Roste da Silva e no dia 18 de outubro o Eduardo Ramires. Esses são então os nossos aniversariantes da nossa lista que temos aqui. Então, para vocês, nós queremos desejar as bênçãos de Deus, a graça, a paz e o amor. Que Deus acompanhe a cada um de vocês em todos os seus caminhos, conquistas, lutas, dificuldades, vitórias, celebrações. Muitos anos de vida para todos vocês. E nós também queremos lembrar todas as outras situações e pessoas dentro da nossa comunidade que vivem seus desafios, sejam de saúde, seja de trabalho, seja de dinheiro, seja de relações, seja, enfim, qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de desafio, que todos possam ser orientados por Deus, busquem a Deus nesses momentos, tenham a certeza que Deus estará ao lado de vocês, conversem com Deus, se aconselhem com Deus diante das dificuldades e vocês verão que Deus sempre traz uma resposta para nós. Certamente Deus está sempre atento àquilo que é a nossa necessidade. E para aqueles que tiveram seus encontros, suas celebrações, suas alegrias, suas festas, enfim, tudo aquilo que de bom Deus coloca na vida também, vamos voltar também para Deus e trazer a nossa gratidão. Então, que Deus esteja presente com todos nós. Vamos agora ao nosso momento de oração, seguido então do nosso momento do Pai Nosso também.
Nosso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de estarmos em Tua presença mais uma vez, de podermos conversar contigo sobre nossas alegrias, sobre os nossos momentos de dificuldades e dúvidas e aflições, e também das nossas celebrações. E entre as celebrações, a celebração do nosso aniversário, sempre um momento bonito de encontro, de gratidão. E junto com os aniversariantes dessa semana, nós queremos trazer a Ti o louvor por todos os momentos, por todas as realizações, por todos os desafios vencidos, por todas as alegrias concedidas. Pedimos a Deus que Tu continues com a Tua mão estendida sobre cada um dos nossos amigos, permitindo a eles encontrarem alegrias, felicidade, muitos anos de vida. Concede-lhes paz, amor e bondade em todos os momentos. Aos que estão envolvidos em situação de dificuldade, de qualquer natureza, pedimos a Deus a Tua presença, que tragas os Teus santos anjos para acamparem-se ao redor daqueles que sofrem, daqueles que passam por dificuldades e possam ali ser contemplados pela Tua graça e pelo Teu amor. Pedimos a Deus também que acolhas a todos aqueles que celebram suas vitórias, que contam as suas alegrias, que se realizam por aquilo que conseguiram, pelas bênçãos recebidas. Te agradecemos junto com eles por tudo de bom que tens concedido na vida de nossos irmãos. Entregamos a Deus tudo nas Tuas mãos, na certeza de sermos por Ti ouvidos e atendidos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebam agora a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.